Gente, hoje é quarta-feira e é dia do nosso quadro Pé na Missão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo do matrimônio e como o casal deve manter um acompanhamento até o dia do casamento. Vamos saber mais agora no quadro Pé na Missão. A família dos devotos, a família de Deus e a igreja, vamos falar dessa alegria do amor na família. A preparação para o matrimônio na igreja vai muito além de uma festa e muito além daquelas horinhas só lá do curso de noivos, é muito pouco, não é verdade? Você sabia que quem acompanha toda essa preparação é a pastoral familiar e que é uma preparação longa e tem um papel fundamental nessa importante trajetória do casal. Hoje vamos entender como é que esse trabalho acontece na prática, o que eles pensam e como que a igreja caminha com os casais até o altar e depois para além do altar. Para essa conversa, nós vamos receber dois agentes da Pastoral Familiar aqui entre nós, o Rubinho Aparecido e a Eliane Aparecida. Bem-vindos, bom dia para vocês. Obrigado, bom dia. Bom Prazer dia. estar aqui com vocês, na casa da mãe, né? E mais ainda nesse programa maravilhoso, bem propício falar de família aqui, família dos devotos. E falando de família, pastoral familiar, muito bom estar aqui. Eu estava aqui nos bastidores conversando com eles, eu imagino o desafio que vocês enfrentam também para manter esse grupo, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho. Ah, sim, maravilhoso esse trabalho. Nós começamos há 3 anos e foi um desafio porque a gente não conhecia o trabalho e não tinha muita gente para trabalhar, querendo trabalhar realmente, né? E tivemos o amparo de muitos padres, nosso pároco, Padre Vinícius, também padres que nos auxiliaram aí, Padre Paulinho, Padre Gustavo, e tivemos formação também com o casal arquidiocesano da Pastoral Familiar, o Roberto e a Aninha, e nós fomos aprendendo, estamos aprendendo ainda, e é interessante, a gente teve uma formação e que o formador falou assim, olha, o agente de pastoral que não sabe o que faz, corre o grave risco de fazer coisa errada, né? Então nós fomos atrás dessas formações e pudemos aprender que a pastoral familiar, ela busca atender, é um serviço da igreja, né, que busca atender a família na sua totalidade, em todas as suas circunstâncias, os aspectos, as situações que ela vive. E a gente entendeu ali os setores da pastoral que ela atua, né? São 3 setores, grandes setores. O setor de pré-matrimonial, que é esse que a gente fala hoje. Esse do encontro de casais, Isso, né? mas não se prende a só isso não, como o irmão mesmo falou. Nós temos aí o setor de pós-matrimônio, né? Pós-matrimonial, e ainda temos o setor de casos especiais da pastoral familiar, que é muito interessante. É o nosso desafio dentro da pastoral. E graças a Deus hoje a gente conta com em média aí uns 70 agentes, né, da pastoral. Bonito, bastante. Um trabalho muito bonito. Temos uma rede social. Isso em toda a arquidiocese? Isso na nossa paróquia. Só na paróquia? Só na São paróquia. Roque, aqui em São Aparecida. Roque. O paróquia forte, gente. Paróquia maravilhosa. Um abraço para eles. Aham. E Eliane, conta pra gente, então, qual o processo assim que o casal que deseja casar deve fazer? Eles iniciam, né, procurando a secretaria paroquial, né? Lá eles dão entrada na documentação necessária, que tem um processo, né, que dura aí 3 meses. E a partir daí a pastoral começa a acompanhar esses casais, né, que vão fazer o matrimônio. Aí acontece o curso de noivos, toda a orientação do dia do matrimônio, como que vai ser, porque às vezes eles chegam sem noção, pensando exatamente só na festa, né? E aí a pastoral familiar tem esse papel de fazer essa orientação. Como que vai ser o dia do matrimônio, como que é a celebração, né, do casamento. E Rubinho, fala um pouquinho pra gente assim, como é que a pastoral ela atua especificamente nessa preparação para o matrimônio mesmo. Olha, essa preparação a gente está justamente tentando aí ainda fugir desse estereótipo, né, de curso, né? Apenas um curso, eu vou lá, assisto algumas palestras, porque a gente entende que é uma preocupação da igreja cuidar da família, né? Para que justamente sejam evitados alguns problemas, algumas dores, né, que podem ser evitadas. Por exemplo, a gente quando casou, né, a gente um detalhe nosso, 23 anos de casado. 23 anos. E a gente
Bom, a gente foi assim, na minha casa, né, na minha família, quem cuidava das finanças era minha mãe, muito segura, né, com dinheiro e tal. Na minha cabeça, a mulher que toma conta disso. E na família dela é o pai. Aí, nós, na união, eu falei, bom, ela vai cuidar de tudo. E ela pensou que era você. Vai cuidar de tudo. Acabou que as finanças foram indo de mal a pior nessa época, no começo, né? eu imagino. E daí gera algum desgaste com o casal, né? Com a família, né? Então, precisamos entender, opa, peraí, na minha família, com os meus pais, funcionava desse jeito. Mas na minha casa, como que vai funcionar? Então, um assunto, por exemplo, que a gente trata com eles, finanças domésticas, é um assunto que nem é da religiosidade, enfim, né? Mas super importante. Mas super importante. Outros assuntos também, falar sobre paternidade responsável. Não é simplesmente falar da quantidade de filhos, né? Olha, tenha menos filhos. Não é isso. Às vezes eu posso ter um filho e ainda mesmo ser irresponsável com ele, né? Então precisamos cuidar, aprender a cuidar dos filhos. E a pastoral, ela não se prende a apenas fazer esse curso de 2, 3 dias ali. Inclusive, a semana que vem, dia 16, nós temos o encontro de namorados aqui da paróquia que a gente vai fazer. Temos lá 18 casais inscritos, namorados. Que legal! Jovens. E não é curso de noivos, é o pré-matrimonial. E, porém, a gente trabalha com eles alguns assuntos que às vezes não dá tempo de trabalhar, não dá tempo de conversar. Gente, que ideia boa para as paróquias. Muito legal. Porque já né? começa no namoro, né? Claro. Já faz Começa um trabalho no de namoro. prevenção, né? Exatamente. A ideia da pastoral familiar é acompanhar a família em todos os seus aspectos, né? Então, nesse curso de namoro, de namorados, por exemplo, no encontro de namorados que a gente vai fazer, que vai ser um retiro o dia todo, nós vamos falar de temas, eu não posso falar os temas que é surpresa para eles. Mas um dos temas, por exemplo, é cuidar das minhas dores internas, a carga que eu trago, de relacionamentos passados, da família. E às vezes isso atrapalha no relacionamento futuro. Né? Então eu preciso cuidar disso. Opa, olha para essa ferida que você tem com os pais. Estava falando com a Paula aqui uns minutos antes sobre uma mãe que sente falta de conversar com a filha, né? Foi, quem olha participou que hoje coisa. com a gente, Olha né? só. E às vezes isso fere as pessoas, né? E às vezes a gente leva essa mágoa para o relacionamento futuro. Às vezes o rapaz é uma pessoa boa, a moça também, mas no relacionamento às vezes vem uma carga negativa que a gente precisa sentar e conversar, né? Resolver. Isso é muito importante. Vocês estão fazendo passos muito bonitos, né? Desde o namoro, o noivado. Agora, Eliane, logo no começo da nossa conversa você ia dizendo, e aí está um dos desafios. Que desafios nós temos aí na pastoral familiar? Os casos especiais, né? A gente teve também na paróquia, o ano passado, o primeiro encontro de casais de nova união. Sim. E é complicado até para a aceitação dos próprios agentes da pastoral aceitar, né? Que existe uma nova união ali, que esses casais precisam ser acolhidos também, né? Porque eles não deixam de ser família. Tem muito sofrendo. Sim. Eu gostei desse tema. A gente atende os casais e realmente eles precisam achar o lugar deles, né? Eu sempre converso isso com eles. Existe um lugar para essa turma que sofreu, né? Por algum motivo o relacionamento não deu certo e eles hoje estão em uma nova união e a igreja precisa acolher. Né? Interessante você né? dizer isso, esse tema, nova união. Às vezes a gente discute segunda união, mas é uma nova união, né? Veja a possibilidade. E isso é muito importante. Eu trabalhei nas missões populares e escutei muito Imagino essas dificuldades das famílias, dos casais. É uma realidade. Dores, e é uma realidade. Dores Nós profundas. não podemos fechar a porta da igreja, viu? Então, a pastoral familiar não pode achar isso estranho de jeito nenhum. Até porque o Papa Francisco, lá no 8º capítulo da Amoris Laetitia, Alegria do Amor, que é o documento da família que nós estamos celebrando 10 anos, no 8º capítulo o Papa falou, a gente tem que acompanhar, discernir e integrar. Então, aí está uma missão muito bonita, não? Uma missão bonita. E às vezes até o próprio casal se exclui, né? A pessoa não se sente digna de estar na igreja, de participar de uma pastoral. Nós temos casais, ontem mesmo tivemos uma reunião,
e um casal pôde se abrir para a gente falar, nossa, a gente se sentiu acolhido realmente aqui, fazendo parte dessa família, né? Já que é uma valeu, família, né? não é? Já valeu. É bonito demais isso. Esse é o nosso pagamento, né? É o que a gente sente, leva no coração e faz com amor. Não adianta, muitas eu falei para eles ontem, né? Não adianta a gente viver dentro da igreja como se fosse um fardo, um trabalho realmente. Porque é muito mais que isso, né? É um servir realmente, né? É um serviço. E quando a gente sente que está valendo a pena, isso é muito bom para a gente, muito gratificante. Deus abençoe. A gente conversou aqui com o Rubinho, agente do Pastoral Familiar da Paróquia São Roque, aqui em Aparecida, e a Eliane, sua esposa, também agente aqui na Paróquia São Roque. E tem os contatos aqui, gente, do Instagram deles, está aí na tela de vocês, né? Então a gente parabeniza, né, irmão Alain? Muito. O trabalho Parabéns, bonito de viu? vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando uma oportunidade de evangelizar também, né? Exato, depois é o pé na missão, a pastoral da igreja, tão necessária. Exatamente. Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês também. Um abraço para todos os casais lá. Com certeza, obrigado.